Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Aqui o salmista está anelando pela presença do Senhor. É um desejo profundo da presença do Senhor. Irmãos, estou convencido de que do que nós precisamos mesmo em todo o tempo, nas agruras da vida, né? Como diz o hino antigo, nas situações mais difíceis, o que nós mais precisamos é da presença do Senhor. Vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor? Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua presença está sempre constante. Porque a tua presença traz consolo, conforto, forças para vencer as diversas situações. Obrigado porque temos mais essa oportunidade de rendermos culto a ti, de trazermos os nossos pedidos, mas também ouvirmos um pouco mais das instruções que a tua palavra traz. Instruções necessárias para o nosso dia a dia. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado por podermos prestar a ti mais esse culto e também orarmos a ti. Receba, Senhor, o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém. Nós cultuamos ao Senhor porque Jesus possibilitou isso através da obra da cruz. Foi Jesus quem abriu o caminho para os céus. Não há outro meio de ir. E esse caminho foi esse caminho foi aberto pela cruz de Cristo. É o caminho da cruz. E é essa verdade que nós vamos cantar agora através do hino 306 do cantor cristão. Louvemos ao Senhor. Nesse momento, irmãos, vamos orar por alguns pedidos que chegaram até nós de alguma forma. Eu gostaria que você estivesse intercedendo ao Pai juntamente comigo por esse pedido. Nós vamos orar por alguns irmãos que estão enfermos, alguns nomes serão trazidos aqui, temos agradecimentos, outras situações. Então, eu gostaria que nós estivéssemos colocando cada uma dessas circunstâncias, cada um desses pedidos diante do Senhor. Vamos orar então.
Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez podemos colocar essas vidas diante de Ti. Colocamos a vida daqueles irmãos que estão enfermos, muitos já estão recuperando sua saúde, como temos orado já há algum tempo. Pedimos pela irmã Dora, irmã Marilda, a irmã Lourdes, ó Pai, irmã Anacleto, ó Deus, venha cuidar dessas vidas, Senhor. Também eu peço pela irmã Janaína, irmã Jaqueline, ó Deus, tome essas vidas debaixo do teu cuidado para que ocorra a recuperação plena de suas saúdes. Também irmã Rosilane, irmã Marinete, irmão Antônio, a irmã Ana Lúcia, também irmão Silene. Ó Pai, são algumas questões que nós colocamos diante de Ti porque são necessárias intervenções tuas, ó Pai, para que essas irmãs e irmãos se recuperem da saúde, ó Pai. Ajude-os, ó Pai, nesse momento, ó Deus, use os meios que Tu quiseres, para que essa bênção da restauração da saúde seja efetivada. A irmã Rosilane ela pede pela sua saúde, mas também pede pela saúde da Ingrid, que também precisa fazer um tratamento, ó Pai, e um aspecto da sua saúde está comprometido. Abençoe a Ingrid. A irmã Rosilane também pede, aliás, agradece pelo teu cuidado, ó Pai, sobre a vida dela, da família. Senhor, obrigado, Deus, porque a tua provisão, o teu sustento, o teu cuidado constante não tem faltado. Também a irmã Carol agradece pelos seus cuidados, pela forma como tu tens abençoado a sua família, e ela aproveita para pedir por um senhor que é sacoleiro, que estava em São Paulo, mas que passou mal e precisou ser internado. O nome dele é Jaime. Ó Deus, venha intervir nessa situação para que ele também se restabeleça e possa voltar, retornar para sua casa em tempo e bem de saúde. A irmã Alenice pede pela sua família. Tome, ó Deus, essa família sob seus cuidados, o Marcelo, a Marcela, precisamos de Ti o tempo todo. Também lembro da sua mãe. Tome, ó Deus, a senhora que está também lutando com problemas de saúde. Venha cuidar dela, ó Pai. A irmã Suelen agradece pelo nascimento do seu sobrinho, o Brian, e também pede pelos pais, o Fabrício e a Gisele. Ó Deus, muito obrigado por essa vida, obrigado pela alegria desse lar, alegria dessa família, que Tu abençoes essa criança, enquanto ela caminhar aqui nessa terra, que ela possa ser amparada por Ti, e que no tempo certo ela venha a aprender a verdade sobre Jesus Cristo e tê-lo em seu coração. Também eu peço a Deus pelo Fabrício e Gisele, que são os pais, que Tu dês sabedoria a eles, condições para criar o Brian de forma adequada, dando o suprimento necessário para que a família tenha condições de alimentar o Brian, de dar tudo aquilo que ele precisa para um desenvolvimento saudável. Também, ó Deus, juntamente com a irmã Diana, eu peço, ó Pai, pela família que teve lá a casa queimada por um incêndio, perderam tudo, ó Pai, ou grande parte daquilo que tinham. Ó Deus, venha abençoar essa família, cuidar deles, suprir a carência que eles têm, ó Deus, abençoe cada um. Ajude também na recuperação emocional, porque não é fácil de uma hora para outra ter os seus bens, grande parte dos seus bens tomados, ó Pai, e muita coisa foi realmente perdida através do fogo. Abençoe, ó Deus, essa família, venha cuidar e amparar e recuperar também, ó Deus. A irmã Elisete agradece pela recuperação do João Guilherme e ao mesmo tempo pede para que ele faça uma boa recuperação e que ele não tenha nenhum problema e que tudo ocorra conforme o planejado, tudo ocorra
conforme a orientação dos médicos, a previsão médica para que essa recuperação seja plena. E também, ó Deus, ela pede pelos pais, abençoe, ó Deus, os pais do João Guilherme, nesse tempo em que há tanta demanda de esforço e de recursos, ó Pai. Venha cuidar deles também, renovando as forças e também suprindo as suas necessidades. O João Pedro pede, ó Deus, pelos seus estudos, pela volta às aulas da faculdade, a volta às aulas diferentes, porque de forma remota, pela internet. Ó Senhor, venha abençoá-lo, dando inteligência, sabedoria, ó Deus, para lidar com as circunstâncias, para que o aprendizado aconteça de forma também satisfatória, ó Pai. Ele pede pelo relacionamento com a Débora, que tu esteja abençoando esse relacionamento, ó Deus, a viagem que vai ser feita em janeiro para conhecer a família, que tudo, ó Deus, aconteça de forma que a tua bênção esteja sobre tudo, a tua direção, a tua orientação, Senhor. Também pede pelos estudos da Débora, o seu estágio que está fazendo. Abençoe, ó Deus, esse tempo aí que ela tem de aprimoramento, ó Pai, através dos estágios, de aumentar o conhecimento, se preparar bem para a vida profissional. Também dê habilidade, inteligência, sabedoria, Débora, para lidar com esse tempo. A irmã Sirlene pede pelo Rodrigo, que vai fazer a cirurgia. Ó Senhor, tome a vida desse moço em tuas mãos. É uma situação difícil, mas sabemos que tu és o médico dos médicos e tu podes instrumentalizar a vida dos médicos, as mãos dos médicos, para que essa cirurgia seja bem sucedida e Rodrigo se recupere e venha ainda te glorificar por causa da sua recuperação. A irmã Janaína pede pela sua saúde, ela fez o exame e está esperando o resultado, mas, ó Deus, venha cuidar da irmã Janaína, ó Deus, se a cirurgia for necessária, que tudo ocorra também com tranquilidade, mas se não for necessário, que o médico possa também identificar o tratamento adequado. Abençoa, Deus, essa irmã. Tome também a sua família debaixo das tuas mãos. Que a tua graça seja sentida por essa família. Ó Deus, que essa família esteja debaixo da tua graça, ó Pai. Para que sejam abençoados, tanto materialmente, mas mais ainda espiritualmente. Para que compreendam a necessidade que tem de Jesus e venham se converter. Também a irmã Rosa pede pela dona Rita, que está internada numa situação de saúde complicada. Venha, Deus, abençoar essa senhora. Ajude, ó Deus, para que também ela se recupere, ó Deus. Abençoe os familiares que precisam fazer o atendimento adequado. Cuide deles, ó Deus. Ajude, ó Pai, nesse momento tão difícil. A irmã Charliene continua a pedir pela sua tia, dona Elisete, que precisa identificar também o problema que tem para o tratamento adequado do seu problema de saúde. Também, ó Deus, eu quero colocar diante de Ti os familiares da irmã Luana, o pai, a mãe, seu Paulo, dona Beatriz, sua irmã Ana Lu e o Paulo, também o cunhado e a cunhada. Ó Deus, vem tomar essa família, que o Teu Evangelho poderosamente seja sentido, penetre naqueles corações e que as transformações e libertações aconteçam ali. Ó Deus, venha agir, por favor, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque oramos por uma família que a irmã Diana trouxe, que estava com Covid, mas estão se recuperando. Obrigado, porque já vimos foto, ó Pai, de uma senhora com muita idade, mas que agora está bem. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado porque Tu és um Deus que ouves as nossas orações. Ó Deus, pedimos também a Tua bênção sobre a nossa igreja, a decisão que nós tomamos domingo passado, ó Deus, de retorno das crianças de 8 a 11 anos e de idosos que estejam com a sua saúde bem controlada. Ó Senhor, venha abençoar, venha cuidar, venha ajudar, ó Deus. Esse tempo, nós precisamos de orientação e de sabedoria, ó Deus.
Abençoe também cada um na decisão que precisam tomar em seus corações, se devem ou não participar do culto, Pai, mas que de nenhuma forma eles se isolem, abandonem, ó Deus, a comunhão com o corpo de Cristo, e que mesmo não estando presencialmente, sintam o desejo de acompanhar os cultos através da internet, através do link do YouTube que sempre temos disponibilizado. Abençoe, ó Deus, esse momento da igreja, esse momento diferente que estamos vivendo. Precisamos de muita sabedoria. Abençoe a liderança da igreja, para que todas as decisões sejam tomadas conforme o teu bom querer. Senhor, isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós cantamos, aliás, como nós falamos, melhor dizendo, no início do culto, o que nós mais precisamos é da presença do Senhor, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo em nossas vidas, renovando-nos a cada dia, nos dando o seu poder. Por isso, vamos cantar, juntamente com o Ministério de Louvor da nossa igreja, Doce Presença. Vamos louvar ao Senhor. Bem, meus irmãos, nós vamos continuar com o nosso culto. Hoje nós vamos começar mais um capítulo de Provérbios, Provérbios capítulo 21. Só para a gente ver, né? Acompanhe na sua tela. Foi feita uma estrutura do capítulo. Eu confesso que isso é bem complicado fazer isso, mas simplesmente uma estrutura, uma divisão mais ou menos didática,
para nos ajudar no estudo do capítulo, e nós dividimos então o capítulo em 4 partes. Planos e desejos, versículos 1, 2, 5, 10, 16, 17, 21, 25, 26 e 31. Atitudes corretas com os outros, versículos 3, 15, 20 e 28. Atitudes pecaminosas, seria a terceira parte, versículos 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 24 e 27. E, finalmente, a quarta parte, aprendendo constantemente, versículos 9, 11, 18, 19, 29 e 30. Irmãos, isso não é um estudo bíblico tão aprofundado, é mais uma conversa a respeito de alguns assuntos que o livro de Provérbios nos traz, tá bom? Então eu gostaria de ler com os irmãos 4 versículos e vamos pensar um pouco a respeito desses 4 versículos, nesses minutos que nós temos aí. Versículos 1, 2, 5 e 10. Versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. E o versículo 10. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Então vamos começar então, nessa tela próxima que você tem aí, está escrito planos e desejos, que seria essa primeira parte dessa estrutura que nós estabelecemos. E eu gostaria que você observasse a seguinte ideia que podemos tirar nessa primeira parte, no versículo 1. O Senhor inclina os corações. Está na sua tela. O Senhor inclina os corações. Vamos reler o versículo 1 para a gente entender bem o que ele informa nesse sentido. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Irmãos, eu acho muito interessante esse versículo. O que o Senhor faz muitas vezes, nos orientando, ou então para a realização da sua vontade, porque ela é sempre feita, é inclinar os nossos corações. O Senhor vai inclinando os nossos corações para determinadas escolhas, decisões que tomamos. É óbvio, eu me nego a pensar que a pessoa é furtada da sua decisão, da sua escolha de um caminho ou de outro, da sua tomada de decisão. Ela não está livre disso. O Senhor inclina, mas a resposta final a pessoa vai dar, né? Muitas vezes ela não vai perceber essa inclinação do Senhor para uma determinada resposta a uma determinada situação, para uma determinada tomada de decisão, para o estabelecimento de determinado plano, mas no final das contas é o Senhor quem está dirigindo, ok? O texto fala que o Senhor dirige o coração até mesmo do rei. Aqueles que estão assentados no trono e governam as nações são governados por Deus. No final das contas, irmãos, Deus sempre vai exercer a sua vontade. A sua vontade era soberana. Mesmo que os homens, mesmo que os reis tomem as suas decisões, quem vai inclinar os reis, quem vai inclinar as pessoas para essas decisões são o Senhor. É o Senhor quem vai orientar, vai inclinar nesse sentido. Acompanhe na sua tela o seguinte: para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Mas ele é soberano, ele tem poder,
as suas decisões não são questionadas, mas existe alguém que é superior. Existe alguém que dirige, que controla todas as circunstâncias, inclusive a mente de um rei. Mesmo que ele se ache suficiente, mesmo que ele seja cheio de orgulho e soberba, até mesmo que não tenha consciência disso, mas o Senhor está dirigindo os passos das nações através desse domínio que ele tem da mente dos seus líderes. Acompanhando aí, você tem: Deus inclina o coração dos líderes segundo o seu querer. Deus vai orientando. Irmãos, Deus tem a história em suas mãos. Deus não perdeu o controle da história. Pastor, mas nós estamos vendo tantas coisas erradas. Mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. Conforme nós vamos caminhando biblicamente e nós vemos as profecias de Deus a respeito da história, tanto passada quanto futura, nós vemos que Deus está no controle. Quando Jesus voltar, quem sabe quando estivermos com Jesus na eternidade, nós vamos olhar para trás e vermos como que tudo fez parte dos planos do Senhor. Esse plano de redenção que o Senhor está colocou em prática, né? Desde a queda de Adão até o fim da história, até a consumação, quando Jesus voltar. Então, irmãos, nós podemos ficar tranquilos que, apesar das circunstâncias estarem muitas vezes difíceis, Deus está no controle de todas as coisas. Quem sabe você esteja fazendo um tratamento de saúde, conforme oramos ainda há pouco, uma senhora que não sabe bem o que tem, precisa fazer exames. Nós temos um caso também de uma criança que precisa também descobrir o que tem, mas Deus inclina a mente dos médicos, Deus inclina a mente das autoridades, Deus inclina a mente dos seus líderes religiosos, os líderes da igreja, para que as decisões sejam tomadas de acordo com o querer dele. Isso não nos isenta, irmãos, de muitas vezes escolhermos erradamente, mas a inclinação do Senhor é sempre para o bem, para a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes, mesmo com os corações inclinados a isso, nós nos recusamos a ouvir o Senhor e escolhemos erradamente. Mas, afinal de contas, no contexto geral da história, até mesmo isso está dentro dos planos do Senhor. Acompanhando aí, você tem, isso significa que antes de ir aos reis, nós devemos ir ao Rei dos Reis. Então, se você tem alguma questão, alguma situação, alguma dificuldade, antes de ir a qualquer pessoa, vá a Deus. Porque é Ele quem resolve, é Ele quem tem o poder de inclinar os corações para que as decisões propícias, para que as decisões para o bem, para o nosso bem, sejam tomadas. Então, precisamos orar a quem realmente tem o poder de fazer isso, que é o Rei dos Reis. É Ele que tem condições de realmente fazer com que todas as coisas aconteçam para o nosso bem. Quando, por intermédio da oração, falamos com aquele que está sentado no alto e sublime trono e reina sobre todos, sobre todo o universo, nós podemos ver mudanças no curso da história. Deus tem esse poder. Eu estou até convicto de que Deus levanta os seus filhos para que orem, para que a sua vontade seja feita numa determinada momento, numa determinada situação, para que o rumo da situação mude. Aí Deus levanta intercessores, pessoas que vão orar
para que a sua vontade seja feita ali e o rumo daquela situação tome outro lado, mude de lado, né? Irmãos, Deus faz isso. Podemos confiar nele. Ele realmente que tem o controle. Na sua tela você tem: Deus é poderoso para intervir no rumo dos acontecimentos. Só ele tem esse poder, mais ninguém. Interessante, nas histórias de ficção, e alguns sabem que eu gosto de ver séries, eu descobri que muitos pastores, no seu tempo livre, né, que não é muito, mas existe, gosta de ver série, né, principalmente aquele dia do descanso. É interessante que muitas vezes, né, alguns super-heróis, para tentar mudar alguma situação no presente, voltam ao passado e tentam mudar o passado para que o presente seja alterado. E muitas vezes a conclusão que eles chegam é que não adianta. Muitas vezes, quando eles fazem isso, não conseguem mudar o rumo dos acontecimentos e às vezes até pioram a situação. Irmãos, isso é coisa de ficção. Só Deus tem o poder de mudar o rumo da história, mudar o rumo dos acontecimentos, para que tudo aconteça de acordo com a sua boa vontade. Só Ele. É Ele quem opera em nós, inclusive no coração dos reis, tanto querer como o realizar, como Paulo bem disse em uma de suas cartas. A vontade de Deus é soberana, irmãos, está aí na sua tela. A vontade de Deus é soberana e ninguém pode frustrar os seus desígnios. Irmãos, precisamos descansar nisso. Essa certeza de que Deus inclina o coração, Deus muda o rumo dos acontecimentos de acordo com o seu querer, isso deve nos trazer tranquilidade. Deus pode mudar a sua questão, Deus pode resolver a sua situação, por mais difícil que ela pareça. Basta um simples gesto, uma simples palavra do Senhor, porque Ele é o único que pode fazer isso. Vamos ler o versículo 2, para nós continuarmos. O versículo 2 fala assim: todo o caminho do homem é reto a seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então acompanhe na sua tela esse outro tópico, esse tema desse tópico aí. Deus conhece nossos desejos mais profundos. Deus conhece nossos desejos mais profundos. O versículo que nós lemos disse: todo o caminho do homem é reto a seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Irmãos, muitas vezes nós fazemos coisas que aos olhos dos outros parecem ser coisas boas, mas as nossas intenções não são as melhores. Nós somos tomados, os nossos corações estão tomados por desejos errados. A sinceridade, acompanhe por favor, não é uma prova infalível para conhecer a verdade. Aparentemente as pessoas são sinceras, mas os seus corações estão tomados de hipocrisia, estão tomadas de mentira, de erro. Há muitas pessoas até sinceramente enganadas, porque há caminhos que parecem certos aos olhos humanos, mas são absolutamente tortuosos. Você conhece algumas pessoas assim, eu também. São sinceros naquilo que fazem, apesar de aquilo que eles fazem ser errados, ou a proposta daquilo que eles fazem ser errada, mas eles são sinceros em suas atitudes, mas eles estão sinceramente errados. Já viram aquelas pessoas que se entregam para fazer o bem para alguém, mas em contrapartida desejam para si
grandes bênçãos, desejam para si alguma forma de benefício. Então, são pessoas que até fazem aquilo, mas estão sinceramente erradas. Então, acompanhe aí na sua tela. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre-se de que o Senhor julga as suas intenções. Tem muita gente se apresentando diante do Senhor, às vezes em culto, às vezes fazendo alguma coisa para alguém, ok? Mas com intenções erradas, com intenções escusas, com intenções que não glorificam ao Senhor. Então, o Senhor sonda os corações. A Ele é quem nós devemos temer, porque Ele conhece o mais íntimo do nosso ser, aquilo que passa dentro dos nossos pensamentos, irmãos. Ele sabe o que toma o seu coração. O tribunal humano, acompanhe na tela, só consegue julgar suas palavras e ações, mas o tribunal divino julga o seu foro íntimo. Não é aquilo que você aparenta, não é as suas palavras que serão julgadas, mas aquilo que está no seu coração, o estado do seu coração, aquilo que toma o seu coração, os seus valores, as suas escolhas, os seus desejos errados. É isso que o Senhor olha e é isso que o Senhor, por fim, julgará. Quantas pessoas têm palavras doces, quantas pessoas têm ações benéficas, mas que no fundo, lá no seu coração, eles são tomados por intenções malignas. As pessoas veem as obras, mas Deus vê a motivação do coração. A gente sabe que nesse período eleitoral que estamos vivendo é uma grande ilustração disso. Quantas coisas são feitas, ou quantas promessas são feitas, né? E se você vê um pouquinho do horário eleitoral gratuito, que não é gratuito nada, eu e você que pagamos, mas ok, deixa para lá, isso não convém agora. Você vê quantas promessas, até eu comento aqui em casa. Eu fico surpreso, quantas promessas que as pessoas fazem para a área de saúde, para a área de educação, segurança, mobilidade urbana, e a gente vê que quando essas pessoas chegam lá, tem a caneta na mão para tomar as decisões, vê o nível de dificuldade que é, e muitas vezes não conseguem fazer, ou então até mesmo para não mexer com algumas situações, preferem não tomar nenhuma decisão. Então, irmãos, Deus vê a motivação dos corações. Na tela você tem o ser humano se contenta apenas com a aparência, mas Deus o pesa na balança e o encontra em falta. Deus não se importa com a sua aparência. Deus se importa com o seu coração. Ele vai pesar aquilo que está no seu interior. O que está lá? No final das contas, é isso que importa para Deus. Então, para encerrar esse tópico, você tem ainda: não basta ser aplaudido pelas pessoas, nem dar nota máxima a si mesmo, é necessário ser aprovado por Deus. Irmãos, quantas vezes nós nos preocupamos muito mais em sermos reconhecidos pelos outros, em recebermos a aprovação dos outros, o elogio dos outros, e nos esquecemos de que o que importa mesmo é sermos reconhecidos e aprovados por Deus. E essa é o melhor reconhecimento. Quantos servos do passado foram apedrejados, abandonados pelos seus, mas ficaram felizes porque estavam sofrendo por amor a Cristo. Porque o que importava para eles é viver para Cristo, porque isso realmente é que era o ganho. Tinha foco na glória celeste, foco em Deus, foco na aprovação de Deus para as suas vidas,
para as suas atitudes e motivações do coração. É isso, não precisamos temer os homens, precisamos sim temer a Deus, aquele que julga os nossos corações e tem poder de lançar o homem no inferno. Então, meu querido amigo e irmão em Cristo, o Senhor conhece o mais profundo dos seus desejos, aquilo que está lá, e quem sabe o seu coração precisa ser transformado, os seus desejos precisam ser substituídos por aquilo que Deus quer que nós desejemos, baseados na sua palavra. Vamos ler também o versículo 5, para vermos o próximo tópico. Versículo 5. Os planos do diligente, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Por isso, eu coloquei o seguinte tópico aí nessa tela: a pressa leva ao fracasso. A pressa leva ao fracasso. Então, ao realizar os seus planos, não tenha pressa. Aliás, quem planeja normalmente não tem pressa. Porque quem planeja, ele sabe da importância do tempo que deve dar ao planejamento. Muitas vezes a pressa nos leva a tomar decisões que nós vamos nos arrepender depois. Quantas vezes nós gastamos mais tempo para corrigirmos decisões apressadas do que realmente para construirmos algo. Por isso você tem aí, quem não planeja com diligência, planeja fracassar. Então, se você não planeja com cuidado, com atenção, com diligência, você está planejando o seu fracasso. Por isso, o planejamento é algo sábio, é instrução de Deus. Precisa haver planejamento. Os planos do diligente tendem à abundância, tendem ao sucesso. Agora, quem tem pressa e não para pensar, para planejar, acaba planejando, na realidade, o seu próprio fracasso. Por isso, continuando, você tem aí, antes de iniciar um projeto, precisamos ter um planejamento detalhado dos passos a seguir. Irmãos, o que vamos fazer, quanto vamos gastar, o que é necessário, esse é o melhor tempo, que tempo temos que começar. Quantas vezes eu vejo pessoas, irmãos... Desculpa, deixa eu pegar um pouco d'água aqui. Quantas vezes eu vejo irmãos com recursos até reduzidos que conseguem construir, realizar grandes coisas na vida porque souberam planejar bem. Enquanto outros até têm mais recursos, mas não conseguem ter o mesmo nível de conquista ou de conquistas por falta de planejamento. Então, o planejamento tende a nos orientar, os passos a seguir, não é? O planejamento tende a fazer com que nós nos tornemos bem-sucedidos dentro daquilo que nos propomos a fazer. Na tela você tem assim: quem investe tempo pensando em como fazer a obra, gastará menos tempo executando a obra. Às vezes a gente vê lá os asiáticos, como os japoneses, por exemplo, eles constroem obras gigantescas em 6 meses. Aí fala, gente, que coisa impressionante, 6 meses construindo uma obra. Mas muitas vezes eles passaram 2 anos planejando aquela obra. Então, eles planejam muito bem, gastam tempo, calculam bem. E quando vão executam um tempo mais curto, com o mínimo de recurso necessário. Então, não há gastos em demasia, não há desperdícios. Quantas obras, por exemplo, aqui no Brasil, começam a ser feitas e são abandonadas. Ou então eles calculam um determinado valor e essa obra sai 5 vezes
Mas isso tudo por falta de planejamento. O pior é que as pessoas sabem disso, mas a pressa, até mesmo em obter recursos, leva a esse tipo de atitude. Irmãos, quantas vezes nós, deixe-me usar uma expressão antiga, damos com os burros na água, porque nos lançamos afoitamente a algum tipo de projeto, e daqui a pouco esse projeto não consegue chegar ao fim, se encerra pela metade, porque não houve um planejamento adequado, não houve uma ponderação adequada, não houve o cuidado adequado, e por isso que esses projetos não têm continuidade. Então, meu irmão, a gente precisa aprender com a palavra do Senhor sobre esse parar para planejar antes de se lançar a qualquer obra. O tempo gasto em amolar o machado não é perdido, já dizia um antigo. Eu que morei pequeno ainda na roça, eu vi muitas vezes pessoas usando o machado. E quando o machado não é amolado, as pessoas gastam muito tempo, muito suor, dando pancada lá e tirando poucas lascas da árvore. Mas às vezes antes de começar o trabalho, aquele homem vai, pega o seu machado e com a lima, com uma pedra, né, ele vai amolando calmamente, gasta lá um bom tempo amolando o machado. Isso vai diminuir o tempo de trabalho, no final das contas, o tempo total, e vai também diminuir o esforço empreendido no seu trabalho. Irmãos, é isso. Quando nós tomamos esse tipo de atitude de planejar bem, nós vamos gastar menos esforço, o nosso trabalho será bem sucedido. Então, para encerrar, você tem na tela a seguinte ideia: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então, a palavra do Senhor nos mostra que a pressa excessiva é reprovada por Deus. O descuido e a falta de reflexão e planejamento, isso tudo é reprovado pelo Senhor. Essa atitude leva à pobreza, mas os planos do diligente tendem à abundância. Então, investir tempo em planejamento é uma atitude sábia que agrada ao Senhor. O próximo tópico que você tem aí é a seguinte ideia. Acompanhe nessa tela: desejos perversos. Desejos perversos. Olha o versículo 10, por favor. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. A alma do perverso deseja o mal. Irmãos, o mal não está apenas, acompanhem por favor também na tela, não está apenas fora das pessoas, mas em seu interior. Não vem de fora, mas de dentro. O mal, muitas vezes, que é visto, ele é supervalorizado. Só que a raiz daquele mal que é praticado, que é visível, é sempre o interior de alguém. E muitas vezes nós não nos atentamos para esse fato, para a raiz dos males, não é? Para de onde surgem os males. A origem dos males é justamente o coração. É do coração que procedem os maus desígnios, as más decisões, os maus desejos. Aí na tela você tem assim: a alma do perverso deseja o mal, e esse desejo transforma-se em ação. Seus olhos são lascivos, seu coração é ganancioso, suas mãos são violentas.
Aquilo que as mãos fazem é um reflexo, é um resultado do desejo mal do coração de alguém. Aquilo que as pessoas falam são resultado, ou é resultado daquilo que está no seu coração. Aquilo que as pessoas desejam, a busca por algum tipo de vantagem, ou por bens, por posses, isso na realidade é resultado daquilo que está no coração. A ação maligna é precedida pelo desejo ou pelos desejos malignos. Por isso o homem interior recebe uma atenção muito especial em toda a Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Um exemplo clássico que nós encontramos na Bíblia é aquela história de Davi com Batseba. Os irmãos conhecem a história que era um período em que Davi devia estar na guerra. Era um tempo de guerra. Só que em vez de Davi estar na guerra, estava no seu palácio. E lá do seu palácio, possivelmente da sacada, ele olhou e viu uma mulher tomando banho. Era Batseba. E ele desejou aquela mulher. E ele, a partir do desejo maligno, ele tomou uma série de decisões, ele tomou uma série de ações malignas para satisfazer os desejos malignos. Chamou aquela mulher no palácio, a Bíblia não relata detalhes, mas finalmente se deitou com ela. Depois, então, chegou a notícia de que ela estava grávida. O marido dessa mulher estava lá lutando a guerra, no lugar onde Davi deveria estar, mas ele, como um soldado fiel, exemplar, estava lá, ele demonstrou isso com as suas atitudes, estava lá batalhando. Davi, então, resolveu chamar aquele homem de volta, fazer com que aquele homem se deitasse com sua esposa, quem sabe para que aquele homem entendesse ou assumisse aquela criança como seu próprio filho. Irmãos, olha que coisa terrível no coração desse homem, desse rei Davi. Que coisa absurda. Mais tarde, ele planejou a morte desse soldado exemplar chamado Urias, pedindo para o seu general colocá-lo no lugar onde a morte seria certa. Os desejos malignos do coração levam a esse tipo de atitude. Por isso, nós precisamos cada dia mais tomar ciência do nosso interior, aquilo que está tomando os desejos que nós temos, e mudar esses desejos, substituí-los por aquilo que Deus quer, buscando a palavra do Senhor para que possamos ter os desejos que o Senhor quer que nós tenhamos, para que as nossas atitudes também não sejam malignas. Aí na tela você tem uma última informação, que é a seguinte: o perverso não tem compaixão nem mesmo de seu vizinho. Para satisfazer seus caprichos e alimentar sua cobiça, passa por cima das pessoas, mentindo, roubando, ferindo e matando. Essas atitudes perversas nascem de um coração perverso, um coração cheio de desejos malignos, um interior tomado por desejos malignos. Cuidado com aquilo que você deseja, porque cedo ou tarde esse desejo vai originar ações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que o Senhor sonde os nossos corações e que o seu Santo Espírito
venha nos ajudar nessa transformação contínua, de nos encher da vontade do Senhor, dos desejos de Deus, para que assim tenhamos atitudes saudáveis para o bem do próximo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Logo em seguida eu gostaria de trazer algumas informações. Obrigado, Deus, por esse tempo de reflexão. Obrigado porque tu tens nos ensinado muito através da tua palavra. Obrigado por isso, ó Pai. Cada dia mais, transforme o nosso ser. Que essa santificação espiritual que nós tanto devemos buscar comece sempre em nosso interior. Ajuda-nos, Pai, em nossas fraquezas. Perdoa-nos, ó Deus, quando falhamos. E venha assim, ó Santo Espírito, nos transformar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns comunicados são necessários. Em primeiro lugar, eu gostaria de reforçar aquilo que eu falei no culto de domingo à noite. A igreja, então, em consulta feita com a igreja no domingo pela manhã, a igreja, então, decidiu possibilitar a presença de crianças de 8 a 11 anos nos cultos presenciais da igreja. E também dos irmãos idosos, mas que estejam com a sua saúde em dia, controlada, bem medicado, né? E, se possível, até com a orientação médica. Mas resolvemos, então, possibilitar isso, irmãos. Mas para que isso aconteça, nós vamos precisar que os irmãos façam as suas inscrições, tanto para o culto da manhã quanto para o culto da noite. Eu estou entendendo que nós devemos limitar as inscrições. Precisamos limitar, sim. Tá bom? Então, se você vai levar o seu filho, que está dentro dessa faixa de idade, de 8 a 11 anos, adolescente, jovem, adulto, o que não importa. Todos devem se inscrever, inclusive as crianças, porque nós vamos fazendo aquelas arrumações em famílias e nós já vamos colocando lá a quantidade de cadeiras necessárias. Então, meu querido irmão da Igreja Batista em Nova Suíça, faça a sua inscrição através do grupo da igreja, mesmo que você ainda não seja membro, mas esteja se tornando membro, se preparando para se tornar membro, você precisa sim fazer essa sua inscrição. Todos precisam fazer a inscrição, desde os juniores, e nós vamos começar no domingo agora, com a classe da IBD dos juniores de forma presencial, até o ancião, que vai estar presente no culto. Todos precisam fazer as suas inscrições. Eu espero que isso esteja bem claro. Se você não é membro da igreja e gostaria de participar, é só entrar em contato comigo, mandando mensagem pela página da igreja no Facebook, mandando comunicado, né? Mandando mensagem pelo comunicado aí do YouTube, do canal da igreja no YouTube. De uma forma ou de outra, nós vamos ter acesso a isso e vamos poder fazer a sua inscrição. Mas nós pedimos, por gentileza, que ninguém vá sem fazer a inscrição. O risco que pode ocorrer é você chegar lá e você não ter lugar, e com isso você ter que retornar para o seu lar, e eu confesso que eu vou ficar muito triste com isso. Você vai ficar triste, eu também, porque nós não queremos que isso aconteça de forma alguma. Tá bom, meu irmão? Tá bom, meu amigo? Por gentileza, precisamos proceder assim, dessa forma, para que tudo ocorra bem e não tenhamos problema. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, te dê um restante de semana feliz debaixo da sua graça. Preciso de ti.
Preciso de ti.